Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa, inerrante e infalível Palavra de Deus. Eu sou o pastor Walter Pereira e semanalmente nós estamos comentando a lição de adultos que é publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O nosso comentário sempre é feito em 10 tópicos, por isso, Escola Bíblica Complementar. Alguns desses tópicos muitas vezes são um acréscimo que nós colocamos, respeitando, obviamente, o título e o comentário da lição. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe o seu like ou dislike se você não achar relevante o vídeo, compartilhe com pessoas conhecidas, amigos, irmãos da igreja e também deixe no local ali devido o seu comentário, a cidade de onde você está nos assistindo ou o país de onde você está nos assistindo, e para nós será de grande valia o seu comentário. Muito bem, queridos, nós estamos estudando e já quase concluindo a lição desse trimestre, que tem como título maior a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Já estudamos muitas lições e a lição de hoje será a lição número 11 para 16 de junho de 2024. Lição cujo título é A Realidade Bíblica do Inferno. Nosso texto áureo vai nos dizer assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, conforme Mateus 25, 41. A verdade prática nos diz: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho, segundo escreveu São Mateus, capítulo 25, versículos 41 a 46, que nos diz assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Muito bem, queridos, nossa lição ela tem aqui uma introdução. Quando você examinar essa introdução, você vai ver que ela nos dá uma visão panorâmica, superficial, não é, do que está contido nesta lição. Depois nós temos o primeiro tópico, que fala sobre o pensamento humano a respeito do inferno. Aqui tem a perspectiva dos filósofos e teólogos de mente cauterizada. Nós temos o ensino do universalismo e o alerta apostólico. No segundo tópico, nós temos como a palavra inferno aparece na Bíblia. Aí nós vamos ver a perspectiva do Antigo Testamento, do Novo Testamento. E partimos então para o terceiro tópico, que trata sobre a doutrina bíblica do inferno. Vamos ver o conceito bíblico de inferno, o que ensina a doutrina, e o castigo será eterno. E por fim, então, uma conclusão. Vale a pena você ler toda a lição. Na sua exposição para a classe é importante você ir seguindo aqui os tópicos da lição, e o nosso complemento que fornecemos para você vai aí enriquecer o seu estudo, a sua aula,
vai ampliar o seu conhecimento, né? Vai dar subsídio para a sua aula. Então, eu vou passar para os irmãos de forma muito objetiva, né? Esse ensino e esta aula deve ser muito objetiva. Ela praticamente é uma aula mais de informação do que de aplicação. Não é? Eu creio que a grande parte desta lição é de caráter informativo. Não é? E aí, algumas coisas para nós colocarmos na nossa aplicação. Então, meus queridos, eu coloquei aqui como primeiro tópico dos 10 que eu vou fornecer para vocês, eu coloquei como primeiro tópico conceito evolutivo do inferno. Nós vamos ver aqui no auxílio bibliográfico, que é um subsídio à lição de mestre, que vai dizer assim, que o inferno é o lugar onde Deus designa os perdidos para o castigo eterno, tanto do corpo quanto da alma. Essa agonia de tormento eterno no inferno é a maior de todas as tragédias possíveis. Esse tópico da vida após a morte foi revelado apenas gradualmente nas Escrituras. Sublinhe isso aí, gradualmente, por isso que eu estou falando de uma evolução. Geena originalmente se referia ao vale de Inom, perto de Jerusalém, o local das notórias ofertas feitas pelo rei Acais de sacrifício de crianças pelo fogo ao deus Moloque. Você vai encontrar isso no segundo livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 3. E Manassés, no segundo livro de Crônicas, 33, 6. Mais tarde, o significado desse termo foi estendido ao lugar do castigo de fogo em geral. Ainda mais tarde, a localização geográfica desse lugar de punição foi mudada para baixo da terra, mas a ideia de tormento de fogo continuou. Nos tempos do Novo Testamento, os fariseus criam claramente na punição dos ímpios na vida após a morte. É principalmente nos ensinos de Jesus que a realidade de um lugar de punição eterna entra em nítido foco. Na descrição de Jesus, o inferno envolve fogo inextinguível, um lugar onde o verme não morre, conforme Marcos capítulo 4 e versículo 48. Então nós vemos aqui nesta explanação uma compreensão, uma exposição, uma revelação melhorada, não é? E tornada mais compreensível para nós humanos. Muito bem. Depois nós vamos aqui para o segundo tópico da lição, subtópicos 1 e 2, que é justamente a abordagem que o Antigo Testamento faz e a que o Novo Testamento faz. Então, pegando umas partes aqui saltadas, porque eu peguei só o que está marcado, diz assim, a primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento é Sheol, mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno, cova. Ela traz a ideia do Antigo Testamento para a morada dos mortos, lugar que não tem retorno. Essa palavra aparece 65 vezes no Antigo Testamento, significando, claro, sepultura, lugar para onde os mortos iam. No Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam, não para o destino da alma após a morte. Mais embaixo diz, assim o Antigo Testamento aponta para o Novo. Nesse testamento, no Novo, a doutrina do destino eterno das pessoas após a morte já é bem mais clara. Subtópico 2. No Novo Testamento, 3 palavras gregas que aparecem no Novo Testamento foram traduzidas pela palavra inferno, ou seja, Hades, palavra grega, né, que traduz a palavra Sheol, do hebraico, né? Tártaro, Geena. A palavra Hades significa lugar de castigo. A palavra Tártaro traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura, a habitação dos ímpios mortos, em que eles sofrem punição pelas suas obras más. A palavra Geena, que aparece 12 vezes no Novo Testamento, significa castigo eterno.
Mais embaixo, no tempo do Novo Testamento, era um lugar em que se queimava o lixo da cidade. Essa palavra recebeu todo o simbolismo de castigo eterno. Então nós vamos compreendendo, irmãos, que a abordagem sobre o inferno no Antigo Testamento, ela é uma abordagem, de certa forma, limitada. A abordagem do Novo Testamento, não é? O Novo Testamento, ele é, como dizia um determinado teólogo, né, que o Antigo Testamento é como uma sala mobiliada, né? Mas o Novo Testamento é esta mesma sala, porém, com uma iluminação. Todos nós sabemos que o Antigo Testamento são figuras, o Novo Testamento traz aí a realidade. Claro, com o advento de Jesus, do Cristo, muita coisa foi esclarecida. E após a ascensão de Jesus, com a vinda do Espírito Santo, outras coisas também foram clareando. Então, a primeira questão que eu acho interessante nós entendermos é esse conceito evolutivo. Qual a compreensão que se tinha lá atrás? Qual a compreensão que se tinha ali durante o evento Jesus e qual a compreensão que se tinha ali durante, não é, o período da igreja primitiva e a compreensão hoje, claro. O segundo tópico eu coloquei aqui, inferno como lugar de separação. Nós vemos isso aqui no texto áureo, que faz parte também da nossa leitura bíblica em classe, né? Que é o versículo 41, que diz que naquele dia estarão, não é, alguns à direita e outros à esquerda. Né? Naquele dia, o Senhor vai separar, como o pastor separa o bode das ovelhas. E aqui diz, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso para os que estiverem à esquerda, mas os que estiverem à direita, o Senhor dirá, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então entendemos que o inferno será um lugar destinado a um grupo de pessoas que não obedeceram à palavra, não obedeceram a Deus, não obedeceram os seus mandamentos, não entregaram sua vida a Jesus, não foram salvos mediante a graça e pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Haverá um dia em que vai haver esta separação. Muito bem. Terceiro tópico, eu coloquei inferno como lugar de dor e agonia. Não há nenhuma novidade, nenhuma coisa extraordinária aqui que as pessoas não saibam, né? O grande temor do inferno é o lugar de dor e agonia. Apesar que um certo pregador e teólogo, ele disse muito apropriadamente que a maior dor do inferno não é fogo, enxofre e etc. A maior dor do inferno é a ausência da presença de Deus. Então, essa será certamente a maior dor. Mas nós vamos ver aqui na verdade prática, onde nos diz assim, o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Está aqui na nossa verdade prática. O terceiro tópico e subtópico 2 também tem outra observação interessante, que vai dizer assim, a realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico. Nós vamos ver aí Mateus 10, 28, Mateus 23, 33, Marcos 9, 43, Lucas 12, 5. Então, esse inferno é uma realidade, né? E é um ensino integralmente bíblico, descrito como um lugar de tristeza, de vergonha, de dor e extrema agonia. Muito bem. Então, meus queridos, não há nenhuma novidade, mas é um tópico a ser abordado. Claro, o inferno não será um lugar de conforto. O inferno será um lugar destinado ao diabo e seus anjos e àqueles que não obedeceram a sua palavra. Então, um lugar, resumidamente, de tormento eterno. Quarto lugar, nós vamos ver aqui, inferno, a contraposição que nos motiva ao céu. Então, nós sabemos pelas Escrituras, que existe céu e que existe inferno. Nós não podemos servir a Deus apenas porque temos medo do inferno.
A maior razão de nós servirmos a Deus deve ser o amor que nós temos por Deus, o entendimento do amor de Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário e, através da sua morte, viabilizar a nossa salvação. Nossa salvação é uma salvação não pelas obras, mas uma salvação pela graça de Deus. Então, este inferno, este conceito, de inferno, deve ser uma contraposição que nos motiva ao céu. O plano de aula, na sua motivação, ele nos diz assim: tal realidade deve valorizar a tão grande salvação que Deus providenciou para nós. E por isso devemos estar firmados em Jesus durante a nossa jornada de fé, pois sem Cristo o ser humano passará a eternidade em um lugar de dor e sofrimento. C.S. Lewis, um intelectual inglês, ele dizia que se nós servimos a Deus apenas por medo, por medo do inferno, por medo, nós também serviríamos a um demônio, caso esse demônio fosse onipotente. Mas não deve ser a motivação nossa o medo, o medo para servirmos a Deus. Mas, em sabendo que existe o inferno, que isso não seja apenas para lançar temor sobre a nossa vida, porque nós estamos protegidos pelo sangue de Jesus, mas que, sabendo deste terrível destino, nós possamos ter em nós a motivação, para servirmos a Deus pelo amor que temos por Ele. Muito bem, então o inferno, a contraposição que nos motiva ao céu. Quinto lugar, inferno como lugar de seguidores de Satanás. Que coisa triste, O inferno não é um lugar, o comentarista fala aqui, não é um lugar preparado para os seres humanos, Essa aversão que nós temos à morte, esta aversão que nós temos ao inferno, significa dizer que a nossa natureza, primariamente, não foi criada e originalmente, não foi criada para ser lançada no inferno. Então, isso aí é uma tragédia para o ser humano. Mas o inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos, mas também os seguidores de Satanás. Claro, aqueles que servem ao Deus deste século. Vamos ver o terceiro tópico e o subtópico primeiro, que nos diz assim: quando o ser humano despreza a Deus e sua palavra, colocando-se sob o governo do Deus deste século, que Paulo falou, o diabo, será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e seus demônios foram. Segundo aos Coríntios 4:4, fala lá do Deus deste século. Então, quando o ser humano despreza a Deus e sua palavra, o seu destino, ele é um rebelde, o seu destino é o destino dos rebeldes. Satanás é o rebelde por excelência. Então, essas pessoas irão morar, com Satanás. Que tristeza, irmãos? Inferno como lugar de seguidores de Satanás. Sexto lugar, inferno, lugar de tormento integral. Nosso comentarista fala aqui de corpo e alma lançados no inferno. Não é apenas a alma, mas o corpo também. O corpo, claro que o corpo espiritual é um corpo transformado, mas corpo e alma estarão padecendo ali no inferno. Há um tormento integral. Assim como a glorificação, vejam quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com o seu corpo. Seu corpo não ficou na sepultura. A Bíblia diz que na volta de Jesus, no arrebatamento da igreja, os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. E será um processo, um abrir e fechar de olhos, em milésimos de segundos. A terra dará conta de todos esses corpos. Onde estão os corpos dessas pessoas, pastor? Quando nós desenterramos, lá no cemitério, só tem ossos, mas a própria ciência diz que
a matéria, né, nela nada se perde, nada se constrói, mas tudo se transforma, né? Então, nós não temos poder de criar uma nova matéria, nós não temos poder de destruir, extinguir a matéria. Ela se transforma. Onde estão os corpos dessas pessoas? Estão diluídos em fragmentos, em substâncias, né? Ali que se misturaram com a terra. Mas a Bíblia diz que o mar, né, dará conta, né? A terra dará conta de todos os corpos. Então, essas pessoas ressuscitarão primeiro, e Paulo diz, depois nós, os que estivermos vivos, isso concomitantemente, né? Nós que estivermos vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Que transformação é essa? A transformação deste corpo. Este corpo é um corpo corruptível, é um corpo que caminha para a destruição, não é? Mas quando ele passa por esse processo de transformação, ele vai passar pelo mesmo processo de transformação que passou o corpo de Jesus. Então, algo maravilhoso, porque Jesus se apresentava, alguém podia tocar nele, ele comia, ele podia beber alguma coisa, não é? E ao mesmo tempo ele desaparecia. Não é? Então a gente às vezes imagina que o nosso corpo transformado, a gente vai ver uma fumaça, né? Algo menos consistente do que é hoje. Mas o C.S. Lewis ele tem um comentário que ele diz assim, e se lá o nosso corpo for muito mais consistente, ou seja, consegue fazer tudo o que esse aqui faz, pegar nas coisas, estar presente e também ter essa outra dimensão. Então, meus queridos, nós seremos transformados se estivermos vivos, né? Se tivermos morrido, ressuscitaremos primeiro, depois os que estiverem vivos serão transformados e nos encontraremos com o Senhor com o corpo glorificado, né? Então, corpo e alma também, e espírito, obviamente, né? E os que forem condenados vão também com o seu corpo, né? Numa dimensão diferente, né? E com sua alma, então integralmente, né? Deus ele se preocupa com o homem integralmente, então nada do homem fica para trás, né? Os que vão para o céu irão integralmente, os que irão para o inferno irão também integralmente para um lugar de tormento, e um lugar de tormento na integralidade deste corpo. Sétimo lugar, inferno, lugar de castigo eterno. Lugar de castigo eterno. Eu marquei na Bíblia aqui, nós vamos ver Mateus 23, 33. Deixa eu olhar se está na leitura. Não. Mateus 23, 33, já deixei aqui marcadinho. Mateus 23, 33, aqui nós vemos a palavra de Jesus, onde ele diz assim, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? E aí, em Mateus 25, 41 e 46, que está aqui marcadinho também, versículo 41 nos diz assim, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, né? Nós lemos, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. O versículo 46 diz, irão estes, os condenados, para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E ainda temos aí o terceiro tópico e o subtópico 2, vamos lá, onde diz assim, a realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico, descrito como um lugar de tristeza, vergonha, dor e agonia, não é? Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, já falamos, corpo e alma. Então, meus queridos, um lugar de tristeza, de vergonha e de extrema agonia, e isto por toda a eternidade. Muito bem. Vamos agora ver, eu acho que eu tinha que ter citado mais uma referência aqui, lugar de castigo eterno, né? Então nós temos aqui, terceiro tópico, subtópico 3, que diz assim,
Diversas passagens do Novo Testamento denotam a realidade do inferno como lugar de castigo eterno, fogo inextinguível, fornalha acesa, trevas, fogo eterno, lago de fogo. Não é? Isto está em Apocalipse 19, 20, também Apocalipse 20, 10 e versículo 14. Ok. Então, estamos aí fechado esse tópico. Inferno, lugar de castigo eterno, não é uma coisa temporária, não é um purgatório, como alguém diz, vai ficar um tempo, aí daqui a pouco, quando purgar os pecados, aí vai para a salvação. Esse ensino não é bíblico. Oitavo e antepenúltimo lugar, inferno como escolha e não como fatalismo ou determinismo. Ok? Inferno é como uma escolha. Deus não manda ninguém para o inferno, né? As pessoas escolhem o inferno, né? Na medida em que rejeitam Jesus, eles estão escolhendo o caminho do inferno, né? Como diz lá no Antigo Testamento, eu coloco diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Quem escolhe é você, não é? Nós recebemos essa liberdade, esse livre-arbítrio de fazermos a nossa escolha. Ora, se alguém não quer Jesus, ele quer a condenação, né? Quem não quer a condenação eterna, obviamente, quer Jesus. Então, é uma escolha. Tópico 3 e subtópico 3, lá no finalzinho diz, a ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. Então, está aí. O reino de Deus é tomado por força ou por esforço. Não é fácil a caminhada cristã, não é fácil resistir ao mundo, resistir à carne, resistir a Satanás. Não é fácil, é uma luta. Jesus disse que é uma cruz diária e que exige de nós muita renúncia. Mas está diante de nós a escolha, né? Hoje, você que está ouvindo, que ainda não aceitou Jesus como Salvador, você está tendo a oportunidade. Cada vez que alguém vai à igreja, ouve a palavra do Evangelho, não é? Alguém assiste um programa, não é? Assiste pelo rádio, pela TV, ou assiste aí no seu celular, né? Em qualquer meio desses aí, é uma oportunidade que você está tendo. Se a pessoa despreza, joga fora, né? Foi aquilo que Jesus falou. Ele disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes quis eu te ajuntar debaixo das asas, como a galinha ajunta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Então, é uma opção. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, inferno como escolha e não como um fatalismo, um determinismo. Não, Deus já separou quem vai para o inferno, Deus já separou quem vai para o céu. E quem vai para o inferno, o que é que vai poder fazer? Não tem jeito, ele vai para o inferno. Então, não é assim. Não é? Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A salvação, ela é universal. Ela é para todos aqueles que quiserem aceitar o Senhor como seu Salvador. Nono lugar, meus irmãos, algo também bastante registrado nas Escrituras e bastante óbvio, né? Inferno como lugar de anjos caídos, né? Aqueles anjos que se rebelaram, aquela terça parte de anjos que se rebelaram com Lúcifer, não é? Foram lançados lá de cima embaixo, né? Para o inferno, né? Então, um lugar de anjos caídos. Vamos ver 2 de Pedro 2,4, eu deixei também já marcadinho aqui para a gente adiantar, essa epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4, onde ele vai dizer assim, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, foi o que aconteceu com esses anjos, né, que pecaram contra Deus. E assim vai acontecer com todos aqueles que ignorarem a palavra do Senhor, desprezarem o Senhor,
desprezarem as suas verdades. Então, o inferno como um lugar de anjos caídos, não é? E complementarizando esse lugar, como nós falamos no tópico aqui, aqueles que seguiram a Satanás deliberadamente. 10º lugar, inferno, lugar para infiéis nas ações e nas omissões. Eu coloquei esse tópico aqui, irmãos, porque o que vai nos condenar? A desobediência. Como essa desobediência pode acontecer? Ela pode acontecer nas nossas ações e ela pode acontecer nas nossas omissões. Então, vamos lá, alguém que mata, que rouba, que vive na prostituição, não é? Que vive na mentira, que vive na soberba, na idolatria e etc. Isso são ações. Mas existem as omissões. Então, pessoas vão para o inferno porque fizeram alguma coisa e pessoas vão para o inferno porque deixaram de fazer alguma coisa. Veja que a nossa leitura, de forma muito sutil, ela apresenta aqui o Senhor falando de omissão. Não é? Quando ele disser que eu tive fome e vocês não me deram de comer. Isso é omissão. Tive sede, não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. Estando enfermo e na prisão, não me visitastes, né? Então, isso tudo é omissão. E as pessoas vão perguntar, Senhor, quando foi que nós vimos o Senhor nessa situação? Então ele vai dizer, em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizeste, olha a omissão, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, às vezes a pessoa não está cometendo um pecado diretamente, mas ele está deixando de fazer uma boa ação. E a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. Muito cuidado, meu irmão, você que está me ouvindo, porque muitas vezes as pessoas estão omissas para com o talento que Deus lhe deu. Algumas não estão querendo fazer a obra de Deus, às vezes são maestros, não querem maestrar, às vezes são músicos que não querem tocar, são pregadores que abandonaram a pregação, são professores de escola dominical que abandonaram seu ministério e acham que para de fazer o que Deus designou para ele fazer e está tudo bem, como se ele fizesse o que quisesse, né? Eu vou fazer o que eu quero. Não, biblicamente você é um escravo da orelha furada. O que é o escravo da orelha furada? É aquele que resolveu voluntariamente servir ao seu Senhor. Lembre que na oração do Pai Nosso está dizendo, venha o teu reino. A quem? Para nós, né, irmãos? O que é o reino de Deus sobre nós? É o seu domínio, a sua direção, a sua gerência. Então, eu sou pastor de igreja e estou cansado de ver pessoas que acham que fazem aquilo que elas querem fazer. Eu não quero fazer, não vou fazer. Bom, tudo bem, você faz o que você quer fazer porque não vai haver uma imposição. Agora, quando você comparecer perante nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele disser assim, eu esperei que você fizesse isso e você não fez. O nome disso é omissão. E omissão também é pecado, e todo pecado leva à condenação. Então, meus queridos, que Deus nos ajude, que Deus me ajude a não cometer ações pecaminosas que me levem à condenação e não também cometer omissões, deixando eu de fazer aquilo para o que fui chamado para fazer. Então, muito cuidado. Que Deus, assim, nos abençoe maravilhosamente, que este comentário simples, né, mas aqui tem ideias, você pode desenvolver, né, que esse comentário possa falar bem alto ao teu coração. Que Deus assim nos abençoe. Até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.